Sarada despertando o Mangekyo Sharingan, Naruto sendo dado como morto e o Boruto saindo da vila. Tudo isso aconteceu no último capítulo do mangá de Boruto, capítulo de número 80, que pode ter encerrado a primeira parte da história. E como de costume, bora para mais uma análise do mangá, comentando e teorizando sobre cada ponto do capítulo, então se ajeita aí e vambora falar de tudo isso. O capítulo começa mostrando o Boruto fugindo dos ninjas da vila. O Shikamaru pede para Eida confirmar o que ela acabou de dizer sobre o 7º Hokage, que ele tinha morrido. O Kawaki então agarra Eida à força e pede para ela confirmar que o Naruto realmente foi morto pelo Boruto. A Sarada tenta impedir o Mitsuki, mas ele a ignora e fala que precisa ir. Shikamaru então avisa a todos sobre a morte do Naruto e que o culpado poderia ser o Boruto. A cena muda para Sumire e ela se pergunta sobre a luz que acabou de ver e que tinha um péssimo pressentimento sobre aquilo. Aliás, guarde essa cena, pois ela será de grande importância mais pra frente. Pois bem que ao ouvir a notícia da morte do Naruto, a Sarada cai em desespero, simplesmente não conseguindo acreditar no que tinha acabado de acontecer. E mano, a gente precisa analisar bem essa cena, pois ela diz muito sobre o próprio despertar do Mangekyo da Sarada. Isso porque muita gente está interpretando errado os motivos que levaram a Sarada a evoluir o seu doujutsu, mas a realidade é que, gostando ou não da cena, ela faz todo sentido sim, levando em conta todo o desenvolvimento que a personagem teve na série. Reparem que quando ela ouve a notícia da morte do Naruto, ela cai de joelhos, repete a informação e começa a chorar, destacando bem que isso imediatamente a abalou muito. Logo após o Mitsuki falar que iria matar o Boruto, a Sarada continua extremamente triste. Muita gente está esquecendo, mas a Sarada tem profunda admiração pelo Naruto. Isso, inclusive, foi desenvolvido bastante no Gaiden, onde a própria Sarada tem diversos momentos com o Naruto e até diz que quando está com ele, se sente muito segura e relaxada. Além disso, nem preciso falar da relação que ela tem com o Boruto e que foi desenvolvido em mais de 290 episódios do anime, mangá e light novels, ou seja, ao saber da morte do Naruto, que foi o próprio Boruto que o matou teoricamente, que os seus amigos queriam matar também, a Sarada entra num estado de choque, e considerando que os Uchihas levam muito a sério os seus laços e que o clã é o que mais ama, como é dito pelo próprio Tobirama, tudo isso que a Sarada sentiu foi potencializado muitas vezes a mais que outra pessoa talvez sentiria no lugar dela. Fora que essa questão de um Uchiha ter que ver uma pessoa morrendo na sua frente é um conceito que as pessoas acabam distorcendo, não entendendo muito bem, e que na própria obra de Naruto Kishimoto já o alterou e foi deixando mais brechas com o passar do tempo. E agora, como ele é o roteirista do mangá de Boruto e concedeu esse Mangekyo a Sarada, não restam mais dúvidas que o despertar do Mangekyo é mais complexo do que muita gente pensa e está intrínseco a cada Uchiha. Você tem todo o direito de discordar de mim, mas eu vou fazer um vídeo só destrinchando completamente tudo que a gente tem de mais concreto na franquia sobre o Mangekyo Sharingan, como cada Uchiha despertou, databooks e falas do Kishimoto para explicar melhor que esse despertar do Mangekyo da Sarada não é uma loucura como muitos estão falando, que faz sentido sim e que não é uma ofensa aos outros Uchihas da série. Esse vídeo vai sair, então esperem, eu só tenho que terminar o roteiro dele e juntar melhor todas as informações que a gente tem para ficar bem coeso e não tão longo. Continuando, Kawaki diz que agora que todos veem o Boruto como o assassino do Hokage, ele é o inimigo número 1 da vila e não poderia voltar. A Eida pergunta se ele precisava ter ido tão longe e o Kawaki agradece, dizendo que agora ninguém ficaria no seu caminho para matar o Boruto. Ele afirma que enquanto manter o Naruto selado, eles estarão seguros e que não vai libertá-los até matar o Boruto. E o interessante de toda essa cena é que dá pra ver o Naruto e a Hinata selados na dimensão do Daikokuten, e é nítido que ambos não conseguem se movimentar ou sequer ficarem conscientes, justamente porque o tempo nessa dimensão não flui.
A gente então vê o Daemon chegando e indo pra cima do Kawaki, o questionando se ele não havia feito nada de estranho com a sua irmã. E olha, se o Daemon chegasse uns minutinhos antes, ele não teria gostado nada do que o Kawaki fez com a sua irmã, e a obra poderia ter acabado mais cedo porque o Daemon iria estraçalhar o Kawaki por completo. O Sasuke então encontra sua filha, a Sarada, e pergunta se ela estava bem, questionando também onde estava o Mitsuki. A Sarada então fala que tinha algo muito errado com o Mitsuki, já que ele dizia que queria matar o Boruto e os seus olhos estavam bem diferentes. O Sasuke então fala que consegue compreender as ações do Mitsuki pelo fato do Boruto ter tentado matar o Kawaki e pelo que aconteceu com o Naruto e a Hinata. O Sasuke então fala que iria resolver isso antes que o Boruto saísse da vila e que a Sarada deveria voltar para casa. Isso deixa a Sarada ainda mais confusa e se perguntando por que todo mundo estava agindo estranho. E é aí que a Sumire entra em contato com a Sarada e simplesmente desvenda tudo o que aconteceu, mostrando como a personagem é astuta e muito observadora. A capacidade da Sumire de assimilar toda a situação foi realmente impressionante. A Sumire fala que ainda não sabe de todos os detalhes, mas que, julgando pela situação, ela assume que a Eida deveria estar envolvida nesses fenômenos estranhos e recentes, falando que todos devem ter virado prisioneiros da Eida e que o fato da própria Sumire e da Sarada serem imunes deixava isso tudo mais evidente. Então, a Sumire acha que algum poderoso Shinjutsu foi o causador disso tudo e que a Eida deve ter feito algo para salvar o Kawaki. E mano, se alguém aí achou forçado a Sumire e descobrir tudo o que estava acontecendo, eu já adianto que não. Basicamente foram vários pontos que fizeram a personagem perceber que tudo o que estava acontecendo era obra da Eida. Primeiro, ela vê uma grande luz cobrindo toda a aldeia repentinamente. Depois, como ela mesma fala, ela notou que todos que estavam perseguindo o Kawaki mudaram o alvo para o Boruto. Por ser imune, ela imediatamente notou essa incoerência. Além disso, ela viu a Eida saindo da casa onde estavam para ir atrás do Kawaki que estava sendo caçado. Fora que quando ela viu que a Sarada também estava confusa com tudo e consequentemente imune, ela juntou tudo, percebendo que algum poder enorme e milagroso foi capaz de mudar tudo do nada, e com essas características só poderia ser um Shinjutsu, e vendo a Eida sair repentinamente, aquela luz e o fato dela e a Sarada serem as únicas imunes ao fascínio da Eida e agora na onipotência, deixou claro para a representante que aquilo tudo era obra da Eida. A Sarada então começa a chorar e se preocupar com o Boruto, e o Sasuke também fica preocupado com ela. A Sarada então apela pro Sasuke e diz que o Boruto não é uma má pessoa e que não fez nada. Sarada então faz o seu pedido final. Desesperada, ela desperta o Mangekyo Sharingan e pede pro Sasuke salvar o Boruto. E mano, como eu já dei a minha explicação no início do vídeo sobre esse ponto do Mangekyo da Sarada e que eu vou fazer um vídeo só sobre isso, eu não vou me alongar aqui. Mas, resumidamente, saber da morte do Naruto, a quem ela admirava fortemente e tem como uma inspiração para se tornar Hokage, saber que o Boruto estava sendo acusado de matar o próprio pai, que todos queriam matar o Boruto, inclusive os seus amigos, e que naquela situação ele não iria sair vivo se as coisas continuassem daquela forma, já que até o seu pai, o Sasuke, queria ir atrás do Boruto. Tudo isso fez a Sarada despertar o Mangekyo Sharingan. Foi um trauma como nenhum outro. Nesse meio tempo, vale mencionar que o time 10 atacou o Boruto e o Momoshiki estava querendo trocar de lugar com o Boruto para matá-los, só que o Boruto obviamente recusa. O Sasuke então aparece repentinamente e salva o Boruto, o que deixa o Shikadai extremamente confuso e também firmou o Sasuke de vez como inimigo da vila. Isso mesmo, pois ele está ajudando o assassino do Hokage e sendo cúmplice, ou seja, isso não vai ficar barato, o time 10 viu. O Sasuke então fala pro Boruto do dia que conheceu o Kawaki, que no caso é o Boruto, e que ele perguntou se poderia ser o seu discípulo, falando também do dia que derrotaram o Momoshiki. Ele fala que o nome desse garoto é o Kawaki, o filho do Naruto, pelo menos era como ele lembrava. E olha só, cara, como o Sasuke é diferenciado e todas as teorias que fizeram sobre ele estavam corretas.
ele nota que não podia confiar na sua própria mente. Ao se afastar da vila com o Boruto, o Uchiha é questionado sobre o motivo de acreditar nele se acha que estava diante de um inimigo de Konoha. Ele fala que por alguma razão a bandana dele, que deveria estar com o Kawaki, está com o Boruto, e além disso ele sente o Momoshiki no Boruto, que deveria estar no Kawaki. Então, o que eu já tinha falado aqui no canal, no caso, o fato do mangá ter dado foco nessa capacidade do Sasuke em sentir o Momoshiki ser um diferencial diante da onipotência, realmente aconteceu, além da própria bandana. Fora que o Sasuke realmente cumpriu a sua promessa de estar preparado para tudo que viesse, já que ele sente que tem várias coisas erradas acontecendo e também percebe uma força na sua mente agindo para impedir ele de continuar desconfiando de tudo. Dessa forma, o Sasuke vai acreditar na sua filha, que até despertou o Mangekyo Sharingan ao pedir para que ele salvasse o Boruto. E eu vou falar que se fosse um outro ninja menos atento, ele não ia pensar dessa forma que o Sasuke pensou. O Sasuke é um dos maiores ninjas de todos os tempos na própria essência da palavra, sabendo ver nas entrelinhas das entrelinhas, pensando rapidamente, tomando a melhor decisão e mostrando um grande julgamento e discernimento, que foi elogiado até pelo Madara Hikudo. Momoshiki fala pro Boruto não se deixar levar pelo fato de ter ganhado um aliado, pois isso não muda o fato de ter perdido tudo, afirmando que a onipotência tem o poder de substituir a realidade e que aquilo não era uma ilusão ou um genjutsu, falando que matar a Eida não mudaria nada. O Boruto então retruca, falando que o Momoshiki dizia muita merda e perguntando por que ele estava tão preocupado. Diante de tudo aquilo, o Momoshiki até elogia a força mental do Boruto. A Eida então chega e se desculpa com o Boruto, só que o mais interessante é que a gente descobre que essas desculpas são realmente sinceras e que a Eida não quis fazer o que fez de propósito e nem teve controle, confirmando que o próprio Momoshiki tinha dito sobre o fato da Eida não ter controle sobre o poder da onipotência. No caso, ela só queria ajudar o Kawaki inconscientemente. Boruto então fala dos seus sentimentos e que costumava pensar que entendia muito bem o Kawaki, chegando à conclusão de que o Kawaki se incomodava com o fato do Boruto, que nunca conheceu dificuldades até então, agisse como se entendesse, mas que agora ele estava sentindo tudo que o Kawaki sempre sentiu. O Sasuke então fala que o Naruto também não teve nada quando estava crescendo e que se sentia como o Boruto naquele momento, com toda a vila o rejeitando, mas com sua força de vontade e trabalho duro fez todos da vila o respeitarem, e que se o Boruto fosse realmente seu filho, deveria fazer o mesmo. E cara, o mais engraçado desse capítulo é que a gente vê o Momoshiki full pistola com toda essa situação, já que ele queria realmente aproveitar essa oportunidade para roubar o corpo do Boruto, que além de não se desesperar, como ele previu, estava recebendo a maior força da Eida e do Sasuke, fazendo o Momoshiki ficar muito bolado com tudo aquilo. Os quadros do Momoshiki nesse capítulo são impagáveis. O Boruto então afirma ao Momoshiki que no fim ele não perdeu tudo, já que tinha o sangue do seu pai, da sua mãe e do seu avô correndo pelas suas veias e que isso jamais poderia ser tirado dele. Esse painel é muito simbólico, pois mostra toda a evolução e o desenvolvimento do Boruto até aqui. Ele diz que carrega a vontade do fogo e que é o ninja, colocando a sua bandana, o que lembra muito a cena do time skip lá do primeiro capítulo, fazendo então uma pequena alusão. Boruto então chega à conclusão que deveria se tornar mais forte para que tudo acabasse numa luta entre irmãos. Era isso que o seu pai faria. A Eida promete que não vai procurar pelo Boruto, mesmo que o Kawaki e o Shikamaru insistam, o que já responde a dúvida que muita gente tinha sobre o fato da Eida poder ver para onde o Boruto iria. A cena muda e mostra o Koji jurando vingança contra o Boruto, mostrando que ele foi pego pela onipotência, e o Kawaki diz que encontraria o Boruto e o mataria, não podendo deixar ele viver por ser um Otsutsuki. O capítulo então termina com o Boruto deixando a aldeia e uma promessa de que a história entraria num novo capítulo, ou seja, time skip. Mas então galera, esse capítulo foi realmente muito interessante, muitas coisas aconteceram, eu vou falar ainda mais dele em vídeos próprios sobre diversos assuntos, até por isso eu não tornei essa análise tão longa, mas como a gente vai ter aí 3 meses, 4 meses praticamente de hiato do mangá, então a gente vai ter bastante tempo para falar de tudo que ficou faltando. Comente aí nos comentários o que você achou sobre o capítulo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like porque isso ajuda bastante. É isso, até a próxima, falou!